Amigo, por favor se inscreva. Um segundo para você. Um grande gesto para mim. Eu estava no meio de uma auditoria de fraude de 30 páginas, quando meu telefone vibrou com o nome do tio Geraldi. Deixei tocar uma vez, duas vezes, e então atendi antes que o terceiro toque terminasse. Oi, eu disse. Você vem para o Natal na casa dos seus pais? Ele perguntou. Sem olá, sem conversa fiada. Esse era o Geraldi, direto como sempre. Fiquei olhando para a planilha à minha frente, o cursor piscando como se soubesse a resposta. Você vai estar lá. Eu não teria ligado se não achasse que fosse importante. Ele nunca desperdiçava palavras. Também nunca pressionava. Apenas deixava o silêncio agir. Esfreguei a têmpora, me recostei na cadeira e disse: vou pensar nisso. Ele resmungou. De qualquer forma, passe aqui esta semana. Montaram o palete torto de novo. Não dá para confiar nesses moleques para alinhar duas caixas direito. Sorri de leve. Esse era o nosso idioma. Paletes, logística, máquinas de café quebradas na sala de descanso. Meu nome é Wade, tenho 29 anos. Sou analista de risco em uma cooperativa de crédito em Charlotte. Alugo um apartamento de um quarto no South End, corro pela manhã, asso frango nas noites de domingo, guardo recibos e pastas, sem esposa, sem filhos. Nunca encontrei tempo ou paz de espírito. Imaginei talvez comprar um condomínio até o próximo outono, se as taxas não disparassem e o trabalho se mantivesse firme. Minha família está em Gastonia. Não estamos bem há anos. Não desde a noite em que arrumei uma mochila e saí com 3 camisas e um par de botas de aço. Vamos chegar lá. Antes de começarmos, diga de qual cidade ou país você está ouvindo. Vamos ver de quais cantos do mundo nos reunimos hoje. Obrigado. E agora a história. 2 dias depois daquela ligação, passei na casa de Geraldi depois do trabalho. O mesmo velho armazém na Wilkinson. Tinta Beach Descascando, Doca Maceda, Cairo de Poeira e Café. Ele já tinha 2 canecas servidas. Uma para ele, na caneca rachada dos Panthers, a outra em uma garrafa térmica que vivia esquecendo de me devolver. Conversamos sobre trabalho por 5 minutos. Paletes, faturas, um garoto que ele acabará de demitir por fumar dentro do trailer. Depois, conversamos sobre a vida por 20. Finalmente ele se recostou e disse: garoto, o tempo é curto. Você não ganha pontos guardando rancor tão firme que esquece o próprio aniversário. Olhei para a térmica. Pensei na ligação que não atendi no meu último aniversário. Pensei em Courtney postando uma foto filtrada de cupcakes, como se isso compensasse o que ela fez. Não disse nada. Geraldi também não preencheu o espaço. Deixou pairar até que eu dissesse: eu vou. Se você estiver lá o tempo todo, eu fico no canto e como presunto, ele disse. Você faz o que precisar. Assenti, mas aquela velha pressão no peito não diminuiu. Eu ainda podia ver o envelope da UNC Charlotte, ainda ouvir a voz da minha mãe dizendo que não era o momento certo, quando perguntei sobre o CD da vovó. Lembro do meu pai olhando além de mim, como se eu estivesse pedindo para comprar um jet ski, não para pagar a faculdade. Voltando pela I-85, os faróis refletiam no retrovisor lateral, batendo no meu rosto como flashes. Abaixe as janelas, deixe o vento bater, não fez o passado parecer menor. Mas saber que Geraldi estaria lá, saber que eu não entraria sozinho naquela casa, me deu espaço suficiente para respirar. E talvez pela primeira vez, isso fosse o bastante para atravessar a porta. No último ano do ensino médio, voltei para casa com uma carta dobrada no bolso de trás. Era da UNC Charlotte. Eu havia sido aceito no programa de gestão de risco com uma bolsa parcial. Não era bolsa integral, mas sólida, o suficiente para me dar uma saída. Fiz as contas 3 vezes e concluí que, com a bolsa e o CD da vovó, eu conseguiria sem me afundar em dívidas. Entreguei a carta para minha mãe, enquanto ela mexia uma panela de chile, como se nada importasse além do tempero que estava jogando. Ela deu uma olhada rápida,
assentiu uma vez e deixou em cima do balcão como um panfleto enfiado no para-brisa. Meu pai mal ergueu os olhos do livro-caixa que rabiscava. Minha irmã Courtney estava na mesa da cozinha, no celular, falando sobre cola de cílios e reservando sua primeira cadeira em um salão da cidade. Esperei que alguém dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Um parabéns. Um estamos orgulhosos de você. Tudo o que recebi foi o vapor do Chile, e Courtney perguntando se alguém tinha visto as pontas das unhas dela. Eu consegui. No programa de risco de UNC Charlotte. É de verdade. Mamãe enxugou as mãos no pano de prato. Isso é bom, Wade. Muito bom mesmo. Fiquei olhando para ela por um segundo. Então, acho que agora é a hora de falar sobre o CD da vovó. A sala ficou um pouco mais tensa. Meu pai pigarreou e fixou os olhos ainda mais no livro-caixa. Courtney nem parou a rolagem no celular. Você lembra o que estava escrito? Insisti. Ela escreveu. Para a educação do Wade, não para gasolina, não para dividir, nada vago. Eram 8.000. Eu vi o extrato. Todos nós vimos. Mamãe manteve os olhos no Chile, deu uma mexida rápida como se isso pudesse nos distrair. As coisas mudam, disse. Courtney está montando o salão, e precisávamos agir rápido. O CD ajudou na obra, nos depósitos. É para o bem da família, Wade. Pisquei. Então, minha faculdade virou uma placa de neon e um sofá branco. Meu pai levantou os olhos pela primeira vez. Você pode pegar empréstimos ou começar a trabalhar no armazém. Ganhar experiência. Escola não é o único caminho para subir, acrescentou minha mãe. Você vai dar um jeito como homem. Courtney, sem uma gota de vergonha, inclinou-se sobre a mesa e disse: Ei, se você tiver como me emprestar essa semana, preciso de $400 para um pedido de produtos em lote. Margem grande, lucro fácil. Eu ri. Não consegui evitar. Não aquele tipo de riso que significa que algo é engraçado. Minhas mãos tremiam. E lembro que o garfo no balcão tilintou quando o soltei. Naquela noite, sentei no meu carro no posto de gasolina da Franklin, encarando a bomba como se ela me devesse respostas. Não chorei. Não gritei. Apenas liguei para Gerald. Ele atendeu no segundo toque. Onde você está? Franklin Com Garrison. Posto de gasolina. Fique aí. 20 minutos depois, sua velha caminhonete chegou ao meu lado. Faróis fracos, uma seta quebrada. Ele desceu calado como sempre, usando a mesma camisa de flanela que eu via desde os meus 10 anos. Sem julgamento, sem sermão. Apenas abriu a porta do passageiro e assentiu. Não conversamos muito no caminho. Ele não precisou perguntar o que havia acontecido. Já sabia o tipo de gente que me criou. Na casa dele, fez café e colocou na minha frente junto com um pacote de bolachas de sal. Então sentou do outro lado da mesa, cotovelos apoiados, e disse: Troy teria a idade de entrar na faculdade agora. Olhei para cima, e aquilo doeu mais do que qualquer coisa que eu ouvirá naquela noite. Eu tinha economias guardadas, ele disse. Não era muito, mas o suficiente para ajudá-lo a começar. Nunca toquei nesse dinheiro. Ainda não toquei. Você pode usar. Não é de graça. Não vou criar maus hábitos. Mas paga quando puder. Sem juros, sem culpa, sem afogamento. Tentei argumentar, mas ele me cortou. Não se convença a recusar ajuda só porque seus pais a transformaram em veneno. E foi isso. Me matriculei nas aulas noturnas de UNC Charlotte. De manhã, estoque, descarregamento, entregas para o armazém de Gerald. Dormi no sofá-cama dele por 16 meses, e aprendi a viver barato sem reclamar. Levava marmita, bebia água da torneira, pegava ônibus quando o caminhão quebrava. Fazia entregas com Gerald às 6 da manhã, e depois assistia aulas às 5:30 da tarde com um café requentado na garrafa térmica e um caderno cheio de planilhas de preços. Não festejei, não namorei.
Apenas trabalhei e estudei até que tudo se confundisse em um longo ciclo de olhos cansados e orçamentos apertados. Eventualmente, consegui um cargo de analista júnior na cooperativa de crédito. O salário não era grande coisa, mal mais do que fazíamos movendo eletrodomésticos, mas tinha potencial, uma escada. Subi degrau por degrau. 2 anos depois, entreguei a Geraldi um cheque administrativo com o valor total que ele havia me emprestado, mais juros. Economizei cada dólar extra de aumentos, bicos e restituições de imposto. Foi sacrifício. Foi dizer não a muita coisa. Ele olhou para o cheque e depois para mim. Isso é demais. D. Ida Ambrose. Você disse que não havia caronas grátis. Ele empurrou o cheque de volta. Guarde metade. Você merece o resto. Não sou seu banco. Mas não vou deixar você se quebrar tentando me pagar bonito também. Então fiz como ele disse. Depositei metade, guardei a outra. A partir daí, domingos eram para Geraldi. Eu passava, levava café, ajudava a consertar algo no armazém, ou apenas ficava sentado nos fundos vendo os caminhões passarem. Mas não ligava para casa, não visitava. Não depois daquela noite na cozinha. O silêncio não veio de uma briga específica. Veio de dias se acumulando, um após o outro, até erguerem uma muralha que não dava para ver além. Em algum ponto, virou normal. E eu não estava com raiva todos os dias. Não uma raiva barulhenta, mas toda vez que passava por um salão, ouvia uma placa de aberto iluminada na vitrine, algo em mim acendia e queimava quieto. Continuei avançando. Esse é o poder do impulso. Uma vez que você o tem, não olha para trás a menos que alguém lhe dê um motivo. Eu ainda não tinha esse motivo, mas o Natal estava chegando. Estacionei do outro lado da rua, como se precisasse de uma última zona de segurança entre mim e a casa. O mesmo rancho com o revestimento marrom desbotado. As mesmas calhas caídas que ninguém consertava desde 2008. Os arbustos estavam mais altos, selvagens, invadindo a entrada como se quisessem afastar as pessoas. Fiquei com o motor ligado, até a luz da reserva piscar. A sacola no banco do passageiro não era pesada. Uma camisa de flanela para o pai, um cachecol para a mãe e brinquedos para Maya e Logan. Apenas blocos de montar e um kit de robô com olhos que acendiam. Não queria nada grande. Não queria que os presentes gritassem. Só não queria chegar de mãos vazias. A caminhonete de Geraldi já estava na garagem, estacionada de lado, meio na grama, meio no concreto, como ele sempre fazia. Ele me encontrou antes que eu chegasse aos degraus, mãos nos bolsos da jaqueta, olhar firme. Tem certeza? Perguntou. Assenti, mesmo sem estar. Ele me deu um olhar que dizia respira. Depois deu um tapinha no meu ombro, e entrou primeiro. A porta já estava entreaberta. Segui atrás dele. Mamãe foi a primeira que vi. Ela congelou com um pano de prato na mão, boca aberta como se fosse falar algo, mas ainda decidindo quais palavras eram seguras. Então forçou um sorriso, e atravessou a sala rápido demais. Braços abertos. Wade, olha só você. Está mais magro do que da última vez, disse, me envolvendo num abraço. Não retribuí de imediato. Papai se levantou da poltrona como se alguém tivesse apertado pausar nele há 2 anos, e só agora tivesse pressionado play. Bem, oi filho, murmurou. Courtney não se mexeu. Continuou afundada no sofá com Maya ao lado, e Logan brincando no chão. Oi estranho, disse. Coloquei a sacola de presentes ao lado da mesa de canto. Oi. Fizemos o papo de sempre. O tempo, os Panthers, o trânsito na I-85. Mencionei a extensão do metrô leve. Papai resmungou. Mamãe comentou sobre minha camisa, disse que me fazia parecer banqueiro. O tempo todo eu ouvia meu coração bater nos ouvidos. O preparo do jantar demorava. Courtney mexia no celular enquanto ajudava com os pães. Papai ficava de olho no noticiário. Geraldi se apoiava no balcão e lançava piadinhas para manter o ritmo. Eu não falava muito. Não conseguia.
Depois de 1 hora, mamãe me chamou para os degraus dos fundos. O ar lá fora bateu no meu rosto. Frio, cortante, honesto de um jeito que nada dentro daquela casa era. Ela puxou o cardigã mais justo, e parecia ter ensaiado algo. Nós erramos naquela época, disse baixinho. Já repeti isso 1000 vezes. Como lidamos com o dinheiro, como tratamos você. Foi cruel, e temos vergonha. Olhei para as mãos dela. Trimium. O esmalte descascado, as veias mais salientes do que eu lembrava. Vocês deveriam sentir mesmo. Os olhos dela marejaram, mas ela não desviou. Eu sei. Não estou pedindo desculpas fáceis. Só, sinto muito. Não comecei a listar tudo. Não fiquei recitando erros. Parte de mim queria, mas as palavras ficaram presas atrás de algo mais pesado. Vou precisar de tempo, disse em vez disso. Ela assentiu como se já esperasse. Leve o tempo que precisar. Estaremos aqui. Ficamos ali mais 1 minuto. Sem abraço, sem drama, apenas ar frio, nuvens de respiração e o som de Maia rindo lá dentro. O jantar foi mais silencioso do que eu esperava. Presunto, vagem, macarrão com queijo, o de sempre. Geraldi sentou ao lado de papai e carregou a conversa como um homem fazendo cobertura. Perguntou sobre antigas rotas de caminhão, sobre um sujeito que ambos conheciam e que fora pego falsificando registros duplos. Papai se animou um pouco. Courtney fez questão de cortar o presunto de maneira perfeita, como se estivesse no centro de um palco. Enquanto isso, Maia me mostrou um desenho que tinha feito, um unicórnio dirigindo um ônibus escolar. Ela disse com um sorriso orgulhoso, empurrando o papel para o meu rosto: ele tem glitter nos pneus. Logan foi mais direto. Caminhou até mim sem dizer nada, e colocou um caminhãozinho no meu colo. Faz barulho de vrum, ele ordenou, como se sempre tivéssemos feito isso. Eu obedeci. Fiz os sons, rolei o caminhão pela mesa, deixei que colidisse contra a caixinha de suco dele. Ele caiu na gargalhada como se eu fosse a pessoa mais engraçada do mundo. Courtney tirou uma foto para postar. Olha só quem finalmente apareceu, disse, meio em tom de brincadeira. Não respondi. Depois da sobremesa, uma torta comprada no supermercado Food Lion, que mamãe tentou fingir que era caseira, Geraldi se espreguiçou e se levantou. Vou ajudar Wade a levar as coisas até a caminhonete, disse, embora eu não tivesse levado muita coisa. Do lado de fora, o ar estava ainda mais frio. Soltei um suspiro que nem percebi estar segurando desde o momento em que atravessei aquela porta. Geraldi me lançou um olhar. Foi melhor do que eu pensava. Agora estava baixa, respondi. Ele deu um meio sorriso. Ainda conta. Não voltei dirigindo com raiva. Também não me senti curado. Foi algo no meio, como pressionar gás em uma ferida que já criou casca. De volta a Charlotte, desempacotei os presentes que não tinha dado. Um conjunto reserva caso as reações fossem estranhas. Não foram. As crianças tinham sido doces. Não era perdão. Nem de perto. Mas era alguma coisa, uma trégua com torta. No primeiro domingo de janeiro, cheguei na casa por volta das 10 da manhã. O vento frio havia arrancado a maior parte das folhas das árvores, e a grama parecia irregular, como se tivesse desistido. O degrau da frente ainda tinha aquele tijolo solto que balançava quando você pisava, só o suficiente para fazê-lo hesitar. Lá dentro, o ar cheirava a pão requentado. Mamãe deixava tocar música suave de jazz na TV a cabo. Papai assistia à previsão do tempo, sem botas, pernas esticadas como se não tivesse se mexido desde o nascer do sol. Não falamos muito no começo. Eu trouxe algumas compras: café, ovos, pão. Não perguntei se precisavam. Só guardei na geladeira e segui. Naquele dia, conversamos sobre nada que realmente importasse. As escolhas do draft dos Panthers, um buraco na Hudson Boulevard, o aumento no preço do bacon. No segundo domingo, ajudei papai a consertar um vazamento embaixo da pia do banheiro.
Ele me passou a chave inglesa como se pesasse mais do que antes. Já estava na hora de resolver isso, murmurou. Só fica mais difícil se arrastar lá embaixo, sabe? Não respondi. Apenas girei a válvula, senti a água gelada escorrer pelo braço e passei uma toalha. Quando selamos o cano, ele ficou sentado no chão, respirando mais pesado do que o trabalho exigia. Você sempre deu um jeito nas coisas, disse sem olhar para mim. Não soube o que fazer com aquilo, então respondi. É só encanamento. Ainda assim agradeço. Assenti e deixei por isso mesmo. Não estávamos prontos para nada mais profundo. Courtney começou a aparecer nos seus próprios termos. Uma terça-feira, ela me mandou mensagem perto do meio-dia. Estou no seu prédio. Café. Desci e lá estava ela no saguão com 2 copos da cafeteria da esquina. Me entregou um como se já fizéssemos isso toda semana. Eu estava aqui perto, entregando uns produtos, disse. Resolvi passar. Deixei que falasse. Ela preencheu o silêncio como se estivesse ensaiando para um vlog. Histórias de salão, fofoca de clientes, uma cliente que chorou por causa de uma cor de cabelo errada. O negócio está bombando, disse, bebendo como se tivesse conquistado o mundo. Só falta um empurrão para subir de nível. Esse empurrão apareceu 2 dias depois numa mensagem de texto. Perguntinha. Tem como me emprestar 2.800 para um upgrade na cadeira secadora? Vai dobrar nosso volume. Juro que não respondi de imediato. Fiquei encarando o número, depois abri minha planilha. Meu orçamento estava apertado, mas não sufocado. Eu podia fazer. Então liguei para ela. Eu faço, mas com uma condição. Escrevo um acordo. 12 meses, 0 juros. Você assina, eu não cobro. Sei parar de pagar, e eu paro de me importar. Ela riu. Você faz parecer que estou comprando um carro. Não. Estou te dando uma chance de não estragar. Ela assinou o papel no saguão do meu prédio, e naquela mesma noite postou um vídeo mostrando o novo canto montado. Escreveu na legenda, grandes movimentos. Obrigada a quem acredita em mim. Sem marcar, sem mencionar. Não me importei. Ainda não. No 3º domingo de janeiro, a lava-louças quebrou. Nem esperei que pedissem. Arrastei o aparelho, verifiquei a linha e encontrei uma válvula rachada e um selo enferrujado. Courtney ficou sentada no balcão com uma soda diet enquanto eu trabalhava. Você sempre foi assim habilidoso? Nem sempre. Só cansei de ver as coisas quebradas continuarem quebradas. Ela me observou por um minuto como se visse algo novo. Você e Gerald são bem próximos, né? É. Ele esteve presente quando importava. Ela não respondeu. Apenas assentiu, olhando a pia pingar. Em fevereiro, o aquecedor de água morreu. Mamãe ligou naquela manhã. Não tem água quente. Acho que finalmente pifou. Já vinha falhando há um tempo. Chamei um cara que Gerald conhecia. Local, Justo, Rapido. Ele trocou por $170. Paguei no cartão e deixei o recibo na mesa da cozinha. Mamãe parecia querer discutir. Vamos te devolver. Eu sei, respondi. Não perguntei quando. Não precisava. As visitas de domingo foram ficando mais fáceis. Mantínhamos as conversas seguras, esportes, clima, fofocas leves. Nada afiado. Comecei a levar Maya e Logan a um parquinho atrás da pré-escola. Um lugar pequeno, com um escorregador e um trepa-trepa torto. Mas eles adoravam. Logan levava caminhões. Maya colecionava folhas como se fossem diamantes. Eles nunca pediam nada. Não se importavam com o que aconteceu 10 anos atrás ou com dívidas não pagas. Só queriam alguém para empurrá-los no balanço e ouvir suas histórias sobre dinossauros e slime com glitter. Eu conseguia fazer isso. O trabalho estava estável. Tínhamos um modelo de fraude em teste que me orgulhava. Algo que vinha construindo com uma pequena equipe desde outubro. O pipeline estava apertado,
o modelo mais limpo do que qualquer outro que havíamos lançado em anos. Eu mantinha a cabeça baixa, batia metas, entregava prazos. Meu orçamento continuava firme. Cada dólar com uma função. À noite, sentado no meu apartamento, olhava o calendário. Março se aproximava. Renovação do aluguel em 4 meses. Comecei a procurar condomínios, apenas olhando. Geraldi disse que conhecia alguém que poderia ajudar quando eu estivesse pronto. Ainda assim, algo estava mudando. Sentia isso nas viagens de domingo, como se talvez o buraco não estivesse totalmente fechado, mas pelo menos o sangramento havia parado. Pela primeira vez em anos, Gastonia não parecia um peso. Parecia um lugar que eu podia visitar sem perder o rumo. Não o chamava de lar de novo. Ainda não. Mas também não o mantinha mais trancado atrás de mim. Na segunda semana de março, os narcisos já brotavam pelas rachaduras da calçada, quando meu telefone tocou com um número que eu reconheci dos papéis do contrato de aluguel. Eram meus proprietários, Tom e Janine, o casal mais velho que tinha o prédio há décadas. Gente boa. Sempre consertavam as coisas rápido. Me davam biscoitos de Natal todos os anos. Nunca aumentaram o aluguel sem aviso. Foi Janine quem falou: Wade, querido, precisamos te dar um aviso. Nossa neta está se formando em Wilmington, e acabou de conseguir um emprego no centro. Prometemos a ela o apartamento quando se formasse. Tom completou: vamos te dar 4 meses. Vamos ajudar no que pudermos com referências. Eles me agradeceram por ser o inquilino ideal. Como se isso adoçasse o golpe. Honestamente, nem consegui ficar bravo. Eles me deram mais tempo do que a maioria daria. Desliguei e fiquei encarando o canto do apartamento onde ficava minha mesa, espremida entre a janela e o aquecedor que fazia tic-tic no inverno. 4 meses. Esse era o prazo. Abri minha planilha de poupança. Mesmo depois de tudo o que havia gasto ajudando, o aquecedor, a cadeira da Courtney, compras aqui e ali, eu tinha seguido o plano. O número da entrada estava de pé. Naquela noite, mencionei para Geraldi. Está pronto? Ele perguntou. Tenho que estar. O relógio está correndo. Ele assentiu, como se já soubesse o que viria a seguir. Sherry Realtor. Ela namorava meu amigo Reuben. Inteligente. Nada de exibicionismo. Vou te passar o contato. Na manhã seguinte, ela me mandou mensagem antes das 8. Geraldi disse que você é sério. Vamos encontrar o lugar. Em 3 semanas, visitamos uma dúzia de imóveis. Um sobrado em Nuda com luz boa, mas cheiro de xixi de gato escondido no assoalho. Um estúdio perto de uma cervejaria que cheirava a grãos e lúpulo azedo. Um loft reluzente em Dilworth que parecia bom no anúncio, mas ficava espremido atrás de um lote de caçambas. E então vimos aquela unidade de canto a apenas 2 quarteirões do meu trabalho. Janelas enormes, cozinha limpa. A luz entrava como se tivesse algo a dizer. No instante em que entrei, senti aquele clique interno quando algo encaixa, e você nem precisa fazer contas para saber que é seu lugar. Sherry me observou absorver tudo e disse: nem vou tentar te convencer. Esse já se decidiu. Não contei nada à família. Nem uma palavra. Queria fazer tudo em silêncio. Sem expectativa, sem anúncio. Apenas um dia entregar a eles um conjunto de toalhas de visita e dizer: essa é a minha casa. Isso parecia melhor do que qualquer discurso. Por essa mesma época, Courtney começou a dar indiretas sobre um grande plano para o verão. Um domingo, me pegou do lado de fora da casa da mamãe, enquanto as crianças pulavam em folhas secas na calçada. Estive vendo coisas da Disney, disse casual. Maya não para de falar em princesas. Logan assiste Jurassic Park como se fosse a Bíblia. Levantei a sobrancelha. Isso não é barato. Eu sei. Mas não precisamos de mansão. Só algo especial. Uma viagem única na vida. Ela me olhou como se eu tivesse que preencher o silêncio com uma promessa. Voltei para casa, e comecei a calcular.
Passagens, hotel, ingressos combinados, Disney e Universal. Nada extravagante, mas também nada de fundo de quintal. Achei uma semana em junho com pacote decente, cancelamento gratuito até 10 dias antes. Passagens inclusas. Apertei o botão e paguei um depósito de $3.650. Assim, tínhamos algo marcado. Mandei mensagem para Courtney, reserva a semana em junho. Pode ser Disney, Universal se meus números se confirmarem. Não conta as crianças ainda. Não é promessa. Planejava surpreendê-los na Páscoa. Talvez esconder os ingressos em ovos de plástico. Tudo parecia limpo, administrável. Minhas economias para o condomínio intactas, orçamento apertado, mas sob controle. E então, no fim de março, veio o baque. Uma reunião de conformidade surpresa numa quinta-feira. Meu gerente Neil parecia ter envelhecido 10 anos de uma noite para outra. Dados de terceiros foram sinalizados pela auditoria, disse. Lacunas de conformidade com o fornecedor. O novo modelo de risco está suspenso até novo aviso. Alguém perguntou sobre os bônus trimestrais. Ele não vacilou. Congelados até o quarto trimestre. Não cancelados, mas adiados. Eu não estava demitido. Não estava falido. Mas aquele bônus seria meu colchão. Móveis, custos de fechamento, um pouco de respiro depois da entrada. Mantive o rosto neutro, assenti como se não estivesse suando por baixo da camisa. Naquela noite em casa, abri minha planilha e cortei cada linha não essencial. Nada de sofá novo, nada de viagens improvisadas, nada de empréstimos extras. Cantia Gerald no sábado, tomando café. Ele deu um gole e disse: empresas adoram chamar de prudência quando na verdade é medo. Sorry, Delato. Ainda é emprego. E um plano é um plano. Só preciso rodar mais justo. No domingo, não fui ao jantar. Mandei mensagem para a mamãe. Tive problemas no trabalho. Não era mentira. Entre revisões de underwriting, agendamento de inspeção e papelada de contrato, eu estava atolado de coisas que precisavam de assinatura. Mas a verdade é que eu não queria entrar naquela casa e ouvir: deve ser bom ter um emprego bom. Não quando eu carregava todo o plano no peito como se pudesse rachar se alguém cutucasse demais. Sherry já tinha a proposta redigida. Estávamos agendando inspeção e esperando a liberação final do banco. Meu nome estava no papel, e isso parecia sólido de um jeito que eu não sentia há anos. Mesmo sem o bônus, eu podia conseguir. Sem extras, sem festa. Apenas a chave na porta, as paredes limpas e um lugar meu. Não contei a ninguém. Não até a tinta secar. Não até ter certeza de que o chão não se moveria de novo. Mas o condomínio não era a única coisa no ar. A viagem da Disney também estava lá, brilhando no calendário, me encarando como uma pergunta sem resposta. Eu havia comprado a magia. Agora precisava descobrir se podia entregá-la. As paredes do escritório de Gerald sempre cheiravam a papel e café velho. Havia apenas uma janela com a persiana emperrada pela metade e uma pilha de formulários de remessa encostada em um arquivo que nunca fechava direito. Naquela tarde, quando entrei, as persianas estavam fechadas e a porta trancada. Ele mal levantou os olhos. Senta, diz. Ele não se mexia muito, mas tinha o maxilar travado do mesmo jeito que no dia em que me entregou o envelope com as economias do Troy. Seja o que fosse, não era pequeno. A Sherry ouviu uma coisa, disse finalmente. Na Ace Hardware, 2 mulheres no corredor de calafetar. Disseram que eram amigas da Diane, do Clube do Livro. Recostei-me. Tó. Elas estavam falando alto o suficiente para ela ouvir. Falando de você como se fosse uma máquina de venda automática. Não respondi. Ele também não esperou. Uma disse: o Wade finalmente está servindo com esse trabalho nerd dele. A outra te chamou de caixa eletrônico da família. Não era piada. Nem com vergonha de falar. As palavras não bateram de uma vez. Assenti,
mas minhas mãos se apertaram no braço da cadeira. A Sherry não queria te contar, disse que não era papel dela mexer nisso. Eu discordei. Olhei para a parede atrás dele. Um cartaz velho de segurança do armazém, meio descolado do quadro de cortiça. Ela deu detalhes. Ela me mandou as frases por mensagem. Fez ela mandar print. Disse, se isso for dito em voz alta, Wade merece saber o que estão falando pelas costas. Ele deslizou o celular pela mesa. Peguei. Lá estavam, as palavras exatas. Ele é como nosso pequeno investidor silencioso. Ele paga porque isso faz ele se sentir útil. Esse garoto finalmente está usando o cérebro de matemática dele. O horário, 15h11. Eu ainda segurava o telefone quando ele vibrou de novo. Nova mensagem. Desta vez de Jeff Miller, um conhecido da escola. Sempre andava com os mais bocudos. Hoje trabalha em VAC, acho. Cara, não me mate por ser o mensageiro, mas você precisa ver isso. Ele mandou um vídeo. Cliquei. Era em um bar. Música baixa, banner de aniversário ao fundo. Algumas mulheres agrupadas perto de uma mesa alta. Vai ao perfil lateral de Courtney, nítido. Ela ria, copo na mão. E então veio a frase da boca dela, clara, cortante. Pago quando eu quiser. O que ele vai fazer? Recolher a cadeira. As amigas caíram na gargalhada como se fosse a melhor piada da noite. Uma até bateu palmas. Outra derramou a bebida e nem ligou. Meu nome nem precisou ser dito. Todos sabiam de quem falavam. Não havia dúvida. Pausei o vídeo, fiquei encarando o quadro congelado. O sorriso torto da Courtney, iluminado pela luz de neon do bar. Entreguei o celular de volta para Gerald. Meus ouvidos zumbiam. Tá bem? Ele perguntou. Preciso ter certeza antes de fazer qualquer coisa, respondi. Ele assentiu devagar. Tenha. Mas não demore. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitado com o aplicativo do banco aberto, rolando a transferência automática que configurei em fevereiro. $1.200 caindo religiosamente todo mês na conta conjunta dos meus pais. Nunca contei a eles. Apenas fiz, depois que o aquecedor quebrou. Mamãe disse, vamos te pagar de volta. Eu não pedi prazo. Agora encarava aquele dinheiro como se pertencesse a uma versão diferente de mim. A versão que acreditava que constância significava reconhecimento. Peguei o contrato de empréstimo que Courtney assinou. O que eu redigi como um tolo, achando que negócios e família podiam coexistir. O nome dela, meus termos, a assinatura. Nenhum pagamento feito até agora. Nenhum. Meu peito estava pesado, mas não em pânico. Era peso de Clarissa. Todas aquelas pequenas coisas se somavam. Courtney postando sobre o novo canto do salão, como se tivesse construído sozinha. Mamãe desviando os olhos quando eu trazia compras. Papai em silêncio quando mencionei aumento de aluguel. Eu não era só o ajudante. Eu era o plano. Então criei o meu. Não era armadilha, nem vingança. Apenas um teste limpo, que eu poderia aceitar mesmo se desse errado. Peguei um bloco de notas e comecei a rabiscar. Pausar a transferência. Ir até lá pessoalmente com 2 malas. Pedir para ficar um tempo, só alguns meses, até estabilizar. Observer. Se me recebessem bem, ótimo. Se não, então eu saberia. Sem desculpas, sem você entendeu errado, sem não foi bem assim. Eu saberia o que realmente significava para eles, sem o caixa eletrônico. Não dormi o resto da noite. Fiquei ensaiando cada versão da conversa na minha cabeça. A provável reação da mamãe. A do papai. E da Courtney. Maya e Logan provavelmente nem entenderiam. Essa parte me apertava o peito. Na manhã seguinte, agendei a inspeção do condomínio. Sherry ligou para confirmar, animada como sempre. Não contei nada a ela. Nemo Gerald. Ainda não. Queria ver acontecer cru, sem filtros, sem conselho.
Apenas eles, eu e a ausência dos 1.200. Fui trabalhar como se nada. Respondi e-mails, conferi dados, participei de uma call de conformidade sobre fornecedores. Mas tudo o que eu ouvia era a voz da Courtney ecoando na minha cabeça: pago quando eu quiser. Não era sobre o dinheiro. Era sobre a risada depois. O coro de zombaria, como se eu fosse uma piada com limite de crédito. Dizem que família cuida uns dos outros. Mas não foi isso que aconteceu. Eu cuidei deles em silêncio, sem amarras. E em troca, virei motivo de chacota em bar. Então sim, eu precisava de certeza. Mas já estava 90% lá. 2 semanas depois, antes do amanhecer, carreguei 2 malas na caçamba da caminhonete. Minha mesa, minhas roupas, o resto das coisas já estava encaixotado e guardado na garagem de Geraldi, como um recomeço limpo. A inspeção do condomínio tinha passado com apenas algumas observações menores. Sherry disse que estávamos a 2 semanas do fechamento, se tudo continuasse firme. A viagem até Gastonia pareceu mais longa do que o normal. Não liguei música. Não precisei. Repeti as falas na minha cabeça como se fosse um roteiro que eu precisava acertar. Quando estacionei na calçada, o sol já tinha subido e a rua estava meio cheia de carros parados. Toquei a campainha com uma mão e enfiei a outra no bolso do casaco, para manter firme. Mamãe abriu a porta. O sorriso durou meio segundo, até ver as malas. "O que está acontecendo?" perguntou, segurando a porta como se não tivesse certeza se deveria abrir de vez. Mantive a voz calma. O projeto no trabalho foi suspenso. Os bônus congelados. O aluguel está pesando e preciso de um lugar para ficar por uns meses, só até as coisas se ajeitarem. Houve uma pausa curta, mas afiada. Ela olhou para as malas, depois para mim, como se estivesse resolvendo uma equação. Então, sem os 1.200 por enquanto. Naquele instante, tudo desmoronou. Senti algo frio e definitivo me atravessar. Não, até eu me estabilizar de novo. Outro silêncio. Então passos soaram no corredor. A voz da Courtney surgiu como se já estivesse à espera. "E a viagem de junho?" "Você disse para reservar a semana." Eu contei para as crianças. "Maia fala disso na escola. Ela acha que você vai voar com a gente." Olhei além de mamãe. Vi Maia espiando pelo canto da sala, uma coroa de plástico torta na cabeça. Logan sentado no sofá, pernas balançando, parado. "Não consigo bancar isso agora", respondi, a garganta apertada. O silêncio foi denso. E então a tampa se abriu. Mamãe deixou o pano cair no chão. "Então você planeja algo grande, enche a cabeça de todo mundo de expectativa, e cancela porque teve um tropeço?" A voz do papai veio de trás da TV. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu disse. "Não disse, Diane?" Courtney avançou, braços cruzados, rosto duro. "É isso que eu falo. Você chega todo generoso, mas na primeira dificuldade, puxa o tapete. Que tipo de homem faz isso com crianças?" Não gritei. Não me defendi. Deixei que dissessem cada palavra guardada. Cada desculpa, cada acusação disfarçada de decepção. Quando Courtney se abaixou, pegou minhas malas e as arrastou para a varanda, apenas recuei. "Não somos pensão", ela cuspiu. "Você não pode simplesmente aparecer como se fosse férias prolongadas." Logan me olhou, piscando devagar, confuso, como se ainda tentasse entender se aquilo era brincadeira. Maia se escondeu atrás do batente, a coroa escorregando. Desci os degraus com o sol batendo forte demais para o que estava acontecendo. Os vizinhos espiavam pelas persianas, fingindo não olhar. Não disse mais nada. Peguei as malas, abri a porta da caminhonete. Sentado ao volante, fiquei olhando minhas mãos no aro. Pareciam de outra pessoa, rígidas, estranhas. Peguei o celular, abri o aplicativo de viagens, encontrei a reserva da Disney Universal. Toquei em cancelar. "Confirm or reembolso?" "Sim." A tela atualizou.
Deposito devolvido. Não senti alívio. Nem arrependimento. Só senti que estava acabado. Dirigi sem olhar pelo retrovisor. Gerald estava do lado de fora do armazém quando estacionei. Não disse nada ao ver as malas. O quarto de hóspedes já tem lençóis limpos, ele falou. Deixa suas coisas. Vou esquentar o chile de quinta. Seguiu para dentro, estômago travado, coração em linha reta. Depois do jantar, fiquei no escuro do quarto, a porta entreaberta, revisando meu orçamento. Ainda sólido, ainda no rumo, fechamento do condomínio em menos de 2 semanas. Mas todo o resto tinha mudado. Não era mais sobre dinheiro. Era sobre saber, sem dúvida, o que eu significava para aquelas pessoas que dividiam meu sangue. E agora eu sabia. Sem drama, sem briga, sem móveis quebrados. Eles deixaram claro em 5 minutos. Quando o dinheiro parou, a boas-vindas também. Ouvi Gerald na cozinha, cantarolando baixinho enquanto lavava uma caneca. Fiquei quieto, apenas ouvindo. Aquele silêncio parecia armadura. Eu tinha acabado de esperar qualquer coisa deles. Os próximos passos eram meus. 12 dias na casa de Gerald foram suficientes para lembrar como era sentir calma. Não falamos da varanda. Nem da viagem cancelada. Nem das malas. Ele me deu espaço, me alimentou com chile, me entregou cerveja quando parecia que eu precisava, e só falava quando eu começava. Nesse tempo, tudo se alinhou. Inspeção limpa, apenas um encaixe de lavadora e algumas rachaduras cosméticas. Avaliação aprovada. Sherry me ligou 2 dias antes do fechamento. Se sua mão estiver pronta para assinar, quinta é o seu dia. Assinei às 9h30 da manhã, pontual. Sentei em um escritório sem graça com um bancário que parecia odiar a própria gravata, folheando uma pilha de papéis tão grossa que meu polegar doeu no meio. Mas quando terminei, e me entregaram o envelope com uma chave dentro, não parecia papel. Parecia chão firme. Gerald me ajudou a mudar naquela tarde. O elevador estava quebrado, então encaramos as escadas como se fosse desafio. Um colchão, uma mesa, 3 caixas. Tudo o que restava da última década. Na 4ª viagem, paramos no patamar, os 2 sem fôlego. Ele me olhou e sorriu. Tem certeza de que não quer viver minimalista para sempre? Eu já vivia, respondi, rindo pela primeira vez em semanas. Agora só tenho um teto melhor. À noite, sentei no chão da sala com uma pizza barata e uma luminária de segunda mão que comprei na faculdade. Nem cortinas ainda, só janelas nuas emoldurando o horizonte do centro. Tirei uma foto, postei com uma legenda simples: primeira noite. Taxa fixa, só suor e um começo limpo. Sem marcar ninguém. Sem discurso. Apenas deixei lá. Menos de 2 horas depois, o celular tocou. Número da mamãe. Encostei na parede antes de atender. Ela não disse oi. Não perguntou como eu estava. Oh Tom, era Meladu, mas tenso. Então como você comprou um condomínio se está quebrado? Fechei os olhos. Eu não estava quebrado. Estava testando se vocês queriam a mim ou ao meu dinheiro. Ela ficou em silêncio. Ouvi a respiração forte pelo nariz. Depois tentou de novo, mais suave. Não queríamos te afastar. As coisas só ficaram tensas. Mas podemos deixar isso para trás, filho. Não. Vocês jogaram minhas malas na varanda por causa de uma pausa, não de uma falha. A linha estalou. Papai entrou na chamada, provavelmente no viva voz. Você está exagerando. Manipulou a situação toda. Courtney veio logo atrás, ofendida. Você armou isso. Quem faz isso com a família? Mantive a calma, seco. As visitas de domingo acabaram. Os 1.200 também. Paguei em suas próprias contas. E não me chamem de caixa eletrônico esperando a senha. Apertei o botão vermelho e bloqueei o número antes que dissessem mais. Fiquei ali, celular na mão, olhando a cidade pela janela, como se ela me devesse silêncio. E, por um instante, deu.
2 dias depois, a portaria do meu prédio me ligou ao meio-dia. Linha de segurança. Senhor Carson, sua família está aqui. Dizem que é urgente. Eles não estão na minha lista. Sem passe de visitante, sem entrada. Sim, senhor. Desliguei e desci. Não saí para fora. Fiquei atrás da parede de vidro, perto das caixas de correio, onde eles só poderiam me ver se forçassem os olhos. Estavam todos lá. Mamãe com uma pasta na mão, provavelmente cheia de cartas de culpa. Courtney andando de um lado para o outro de salto plataforma, braços agitados. Papai parado, mãos nos bolsos, olhando para baixo como alguém esperando um trem atrasado. A segurança manteve a barreira educada, mas firme. Observei mamãe gesticulando como se tentasse invocar simpatia. Courtney apontava para cima, como se eu fosse um prisioneiro no andar, e alguém tivesse que me arrastar para fora. Papai não disse nada, só parecia cansado. 15 minutos se passaram. Sem gritos, sem violência, sem espetáculo. Por fim, voltaram para o carro. Courtney foi a primeira, batendo os pés. Mamãe olhou para trás uma vez. Papai não olhou de jeito nenhum. Eles foram embora, e eu não me mexi até que as lanternas sumissem. Então subi, fechei a porta e tranquei. Não senti orgulho. Nem vingança. Apenas senti o peso sair das costas como uma mochila que você esqueceu de largar. Na semana seguinte, Gerald apareceu no meu AP na hora do almoço. Sem aviso, só a batida na porta e o cheiro de sanduíches cubanos antes mesmo de abrir. Ele carregava uma pasta marrom debaixo do braço e graxa na manga, como se tivesse parado no meio do turno. Já comeu? Perguntou. Ainda não. Ótimo. Senta. Comemos na varanda, a cidade se estendendo na frente como recompensa. No meio do sanduíche, ele me entregou a pasta. Dentro, planilhas impressas, lista de rotas ativas, relatórios de combustível, despesas de equipamento e um contrato curto. O armazém está crescendo, disse, entre mordidas. Consegui mais alguns clientes de suprimentos médicos. Quero você dentro de verdade. Folheei os papéis, já identificando pontos de desperdício. Você quer que eu cuide dos números? Controle de rotas, desenho operacional. Não em tempo integral. Só cérebro, um pouco de esforço e uma fatia. Ele apontou para uma nota na página. Era uma proposta justa. Uma pequena participação societária em troca de um aporte e algumas horas por semana. Nada chamativo, mas sólido. Você está falando sério? Perguntei. Gerald me olhou do mesmo jeito de quando falei do dinheiro do Troy. Você faz parte disso desde os 18. É hora de parar de fingir que não. Não respondi de imediato. Pensei em todos os anos correndo atrás de estabilidade sem mapa. No barulho das vozes dizendo que eu não era bom o suficiente, inteligente o suficiente, útil o suficiente. E depois pensei no homem à minha frente, que nunca pediu desfile depois de me dar tudo. No dia seguinte, transferi uma parte da poupança que eu havia marcado como emergência familiar para a conta do armazém. O resto guardei para outra coisa que já vinha planejando. 2 semanas depois, sentei com um advogado indicado pelo Gerald. Um senhor de óculos grossos, voz direta, sem papo furado. Expliquei o que queria. Ele não se surpreendeu. Criamos 2 planos de poupança universitária 529. Um para Maya, outro para Logan. Ambos em nome de um traste revogável, comigo como administrador e Gerald como sucessor. Sem acesso dos pais. Sem retiradas antecipadas. Beneficiários travados, só mudando por ordem judicial. Contribuições trimestrais automáticas. Carteira de risco moderado. Longo prazo. Não contei aos meus pais. Nem a Courtney. Só ao Gerald e ao advogado. Moralman Parisha Cherdo. As crianças não falharam comigo. Os adultos falharam. Uma semana depois, Sherry me mandou uma foto passando de carro em frente à casa da mamãe.
O salão ao lado estava com placa de aluga-se. O salão da Courtney tinha um cartaz torto de promoção colado no vidro. Olhei a foto por alguns segundos, depois fechei a mensagem. Não era mais problema meu. Jeff, o mesmo que tinha mandado o vídeo da Courtney no bar, me escreveu de novo naquele fim de semana. Não sabia que era tão sério. Aquela coisa do caixa eletrônico. Foi pesado. Eu ri e não devia. Minha culpa. Respondi curto. Estamos bem. E silenciei a conversa. Sem rancor, mas sem espaço para ruído. No trabalho, tudo se ajeitou. O modelo de risco suspenso em março voltou em junho com novos fornecedores. A conformidade aprovou, e os bônus voltaram. Não comemorei. Não contei até ver o depósito na conta. Todo sábado, Geraldi e eu no armazém. Reestruturamos rotas, cortamos quilômetros mortos, ajustamos janelas de entrega. Montamos um sistema de rastreamento melhor com software básico e memória muscular. No fim do mês, conseguimos contrato para entregar suprimentos a 3 agências da mesma cooperativa onde eu trabalhava. Círculo fechado. Pequeno, limpo, sólido. Não era chamativo, mas era meu. Meses depois, minhas manhãs se repetiam. Café na varanda enquanto a cidade despertava. Ar fresco, barulho baixo dos trens. Minhas botas encostadas na porta, gastas de sábado no armazém, não de escritório. Ia a pé para o trabalho na maioria dos dias. Sem trânsito, sem rádio, só o silêncio que eu escolhia. Meu telefone continuava quieto. Bloqueios mantidos. Sem mais mensagens pedindo um extra até sexta. Sem mais chantagem disfarçada de dever. O silêncio não era vazio. Era paz. Dava espaço para ouvir meus próprios pensamentos. Todo trimestre, as contribuições dos planos 529 caíam certinho. Saques limpos da conta do traste. Confirmações registradas. Eu recebia os extratos pelo correio, arquivava em uma pasta sem nome. Não comprava perdão. Comprava uma chance para 2 crianças que quase perdi. Elas não sabiam. Nem precisavam. Esse era o ponto. Nos domingos, Gerald Aparicia. Sentávamos no balcão com churrasco e chá doce. Ele falava do armazém do Troy, ou do vizinho que ainda devia uma chave inglesa. Às vezes eu falava, às vezes não. Ele nunca forçava. Uma noite perguntei: você já pensou que ainda estaria fazendo isso na sua idade? Ele deu de ombros. Nunca planejei parar de trabalhar. Só queria trabalhar ao lado de alguém que não desistisse quando ficasse difícil. Aquilo ficou em mim. Eu não buscava mais fogos de artifício. Muita gente acha que vingança precisa ser barulhenta e explosiva. Eu não precisava queimar pontes. Só precisava parar de atravessá-las. Encerrar a carona grátis já bastava. Cancelar o cartão mágico de caixa eletrônico era o fechamento. Garantir que a próxima geração tivesse uma chance limpa, sem orgulho adulto nem política familiar, esse era o verdadeiro ganho. Os 2.800 que Courtney devia. Se algum dia pagar, tem uma caixa de metal presa na minha varanda. Pode deixar lá. Se não, eu ainda durmo tranquilo. Ela uma vez disse que pagaria quando tivesse vontade. Essa frase já me girou no peito como lâmina enferrujada. Agora não. Agora é só barulho baixo que desliguei. Mantive apenas uma foto emoldurada na prateleira. Eu e Geraldi em frente ao armazém velho. O caminhão que consertamos atrás de nós. Sujos de pó e suor. Era a única foto de família que eu precisava. Junho passou. A viagem da Disney também. Sem lágrimas, sem ligações, sem escândalos na pré-escola. Naquela semana, pintei meu corredor e ajudei Geraldi a reorganizar o setor 3. Encontramos uma prancheta com folhas antigas, de antes de eu me formar. Ele me entregou e disse: prova de que você não apareceu ontem. Não é glamouroso, mas satisfatório.
Às vezes, andando para casa ou esperando no banco, imagino Maya e Logan daqui a 10 anos abrindo cartas de aceitação, acessando portais de matrícula, talvez chorando com os custos, e depois descobrindo que alguém já cuidou da parte difícil. Eles nunca vão saber que fui eu. E tudo bem. Não fiz para ser lembrado. Fiz para encerrar o ciclo. Olhando para trás, deveria ter sabido há muito tempo quem apareceria quando as coisas ficassem ruins. Deveria ter percebido quem tinha mãos e quem só tinha palmas estendidas. Agora eu sei. Tenho uma hipoteca no meu nome, participação em algo que ajudei a construir e um telefone que não toca com culpas. Não é chamativo, mas é meu.